tratado esse livro há 3 semanas, a enfermidade da vida cristã, enfrentando as doenças com a palavra de Deus. Já vimos a origem da enfermidade, a ligação que a enfermidade tem com a fé e até com os nossos pecados. E hoje eu queria tratar com os irmãos a respeito da rebeldia, né, contra a sentença de Deus. Abra comigo o livro de Jó, capítulo 1. Verso 1 diz assim, Jó 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou-se grande vento do lado do deserto e deu os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Damos graças a Ti, Senhor Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Rogamos ao Senhor que também agora, quando vamos estudar, Senhor Deus, este tema tão caro, Senhor Deus, que é a submissão à Tua vontade, que possamos ser instruídos pela Tua santa lei, revigorados pelo Teu Evangelho. Abre a nossa mente, o nosso coração nessa manhã, para o louvor da glória de Cristo. Amém. Certamente essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É tão conhecida, né, e o sofrimento é tão latente na vida de Jó, né, que surgiu até uma expressão no nosso meio, né? Fulano sofreu que nem Jó. Não só isso, outros dizem assim: fulano tem a paciência de Jó. Porque realmente Jó é um homem de sofrimento, é um homem de dores, e é também um homem que aprendeu a ter paciência, né, em relação a Deus. Não lemos todo o texto, mas é conhecida a doença de Jó. Ele ficou enfermo. Ele não só ficou enfermo, ele perdeu toda a sua casa, seus filhos. Ele perdeu todos os seus bens, né? E ele chegou a perder até a esposa, num sentido. Porque vocês se lembram o que é que ela vai dizer em seguida? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela não tinha esperança em Deus. A esposa se tornou uma mulher apóstata, os filhos morreram, os bens já não existiam e Jó continuava sem pecar contra o Senhor. Inclusive é o comentário, né, do autor do livro quando diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é o grande tema dessa nossa escola dominical. Submissão à vontade de Deus.
o que Deus quer fazer, Ele vai fazer na minha vida, independente que eu me submeta ou não. Então, a grande questão não é se Deus deixará de fazer algo que parece mal ao meu ver, mas é como eu vou como eu vou reagir a essas coisas. Quando vem a doença, quando vem a dificuldade financeira, os problemas em casa, eu vou atribuir a Deus o mal, ou eu vou, como Jó, dizer: ora, se eu recebi o bem do Senhor, também não receberia o mal? Deus deu, Deus também tirou. Bendito seja o nome de Deus. Nessa questão, irmãos, e relativa à doença, de maneira mais específica, o autor do livro diz assim: tal rebeldia se manifesta inclusive no meio cristão ou evangélico de formas variadas. Manifesta-se seja quando a situação de enfermidade é colocada como uma vitória de Satanás, quando ela, a doença, não é aceita, como se fosse impossível a reconciliação de uma enfermidade com uma vida piedosa e de santidade, quando há entendimento de que o indivíduo tem em si mesmo ou na ciência a solução para as situações de doença e não necessita do auxílio de Deus, ou ainda, quando se entende que Deus atuará de forma sobrenatural em todas as situações, supondo-se que se o crente tem fé ou confia na soberania de Deus, a abordagem medicamentosa é desnecessária. São os pontos em que nós manifestamos a nossa rebeldia. Ou quando você atribui a doença simplesmente a Satanás, acontece muito isso, né? Você dizer: isso é coisa de Satanás na minha vida. Uma doença dessa não pode vir de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Eu não posso dar esse poder todo a Satanás. Ele não. Na vida de Jó, o que aconteceu é que primeiro Satanás pediu autorização a Deus para tocar na vida de Jó, não o contrário. Então, quem estava no controle da vida de Jó não era Satanás, mas Satanás, como dizia Lutero, até Satanás é Satanás de Deus. Ou seja, num sentido, Satanás é servo de Deus, porque ele só faz o que Deus manda. Você já parou para pensar que o trabalho de Satanás no inferno, é para a glória de Deus? Já parou para pensar? Porque o que ele faz no inferno é justamente glorificar a Deus com o juízo. Deus não só é glorificado quando o homem se salva, Deus também é glorificado quando alguém é julgado, e condenado segundo a lei de Deus. E nesse ponto, irmão, não é que Deus tenha prazer. Veja, na teologia, o uso das palavras, eu já disse isso aqui um dia, é muito significativo. Nas nossas relações também mas na teologia é mais meticuloso. Porque uma palavra faz toda a diferença. Quando eu digo que Deus é glorificado no inferno, eu estou dizendo que o juízo que está sendo lançado sobre o pecador no inferno é para a glória de Deus, porque Deus é justo juiz. E se o pecador não fosse punido, ele deixaria de ser justo. Então o que acontece no inferno é para a glória de Deus. Porém, eu não posso dizer que Deus tem prazer, porque Deus não tem prazer em ver alguém sofrendo. Ele é glorificado, ele é satisfeito na sua justiça, mas isso não é o prazer divino. Portanto, Deus está no comando da sua vida, quer você tenha saúde, quer você adoeça. E Satanás só toca na sua vida até o ponto que Deus deixar. Então, qualquer coisa contrária a isso é rebeldia. O segundo ponto, a impossível conciliação da enfermidade com uma vida piedosa de santidade. Ora, nós lemos o versículo 1, veja o testemunho, alguém lê, por favor, o testemunho que o próprio Deus está dando a respeito de Jó. Capítulo 1, verso 1. Alguém lê, por favor? Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deixa eu lhe falar como se dá, por exemplo, a estrutura dos livros poéticos na Bíblia. Aliás, quais são os livros poéticos na Bíblia? Vamos lá. Jó,
Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Como é que se relaciona esses livros? Eles se relacionam entre o homem que sofre, um servo sofredor, e o homem que é glorificado. O homem que ama a lei de Deus e o homem que rejeita a lei de Deus. Isso inclusive está no Salmo 1. Você tem, por exemplo, qual é a definição de Provérbios? Provérbios é: siga a lei e você vai ser abençoado. Qual é a definição de Eclesiastes? Nesse mundo o homem sofrerá, mas existirão alguns alívios para a vida do homem. Por isso que se fala tanto em comida, bebida, né, que o homem sofredor tem alguns alívios nessa terra. Qual é a tônica dos salmos nesse mesmo sentido? O salmo é: o homem justo, né, será abençoado, mas passará por provação. Né? Ele segue a lei, mas ele vai ser perseguido. E em Jó você tem o homem que é justo, teme a Deus, é reto e sofre. O salmo é: tema a Deus e você vai ser abençoado. Provérbios é: siga o caminho do Senhor, você será abençoado. Mas em Jó é: mesmo você seguindo tudo isso, você pode sofrer. Por isso o texto começa com um testemunho de Jó, não dele próprio, mas o que é dado a respeito dele, que ele era um homem íntegro, e logo em seguida passa a falar de doença, perdas e humilhação. Porque Jó, em um sentido, ele se assemelha a quem? A Cristo. Porque Cristo, o homem de dores, não pecou. Veja, a analogia tem suas limitações. Jó pecou. Né? Jó fala de Deus como seu redentor. Só precisa de um redentor quem peca. Logo, Jó é um tipo de Cristo, não é o próprio Cristo. Mas a conclusão para a minha vida é: mesmo que eu não tenha um pecado específico, a doença pode me abater. Mesmo que eu não tenha pecado especificamente num ponto, Deus pode lançar uma doença para me provar, para saber onde está meu coração, para me humilhar, para me fazer crescer. Ele pode. Então eu não posso dizer que simplesmente pelo fato de eu ser piedoso eu não vou adoecer. Isso é pecado. Ele diz ainda: quando há entendimento de que as situações de doença não necessitam do auxílio divino, aí você começa, né, a colocar toda a sua esperança no médico, no hospital, né, no conhecimento da ciência, em qualquer coisa menos em Deus. Uma coisa é você confiar em Deus, outra coisa é você conhecer a providência dele. A confiança sem o conhecimento da providência é uma confiança tola, porque Deus, né, age por meio da providência. Quando o Senhor nos dá médicos, nos dá medicamentos, nos dá, né, a estrutura que nos é necessário, Ele pode usar esses meios para nos curar. E quando nós somos curados, nós não vamos agradecer simplesmente ao médico, né? Nós vamos agradecer a Deus que usou aquele homem, aquela mulher ou aquele medicamento. Mas negar essas coisas é pecado, irmãos. Eu não posso dizer que toda a minha esperança está nessas coisas, mas também não posso dizer que não vou usá-las, porque Deus tem poder, né, para me curar de qualquer forma. Os catecismos e a confissão de fé, eles nos ensinam, né, que não usar do medicamento é pecado. Você sentir dor, né, você sentir que tem um sintoma no seu corpo e não procurar tratamento é pecado. E se é pecado, está ligado a um mandamento. Qual o mandamento que você quebra quando você não procura tratamento? Falem para fora, irmãos. Não matarás. Que é qual mandamento? Sexto mandamento. O sexto mandamento que diz não matarás, o contrário também é requerido. Nessa é a interpretação dos símbolos de fé. Não matarás você precisa usar de todos os meios para preservar a vida. Então, se você está passando por um problema de saúde, não procura ajuda, você está em pecado. Né? É difícil de muita gente entender isso, mas isso é pecado. Você precisa procurar o auxílio. Dois movimentos que trouxeram muita confusão para a igreja
Foi o primeiro movimento, o movimento pentecostal e depois o movimento neopentecostal. O movimento pentecostal, a ênfase do movimento pentecostal na sua primeira onda, né? Isso não é uma frase minha, mas é uma frase de um autor, né, Peter Wagner. Ele disse que são 3 ondas do pentecostalismo. A primeira, ali por volta de 1901, que chegou aqui em 1910, com a Congregação Cristã do Brasil, a ênfase deles é dom espiritual, né? Então, línguas, profecia, esse tipo de coisa. Esses são os chamados pentecostais clássicos. Eles dão ênfase ao poder de Deus nos dons espirituais. A segunda onda, né, ela vai mais em relação ao sinal e à maravilha, milagre, esse tipo de coisa. A terceira onda, em 1970, com os neopentecostais, essa terceira onda é a onda que traz um milagre da cura, o cego que passa a ver, o coxo que se levanta no meio de uma multidão, e o evangelismo em massa, é a terceira onda. Ambas são heréticas, não tenha dúvida disso. Tudo que é ensinado nesse meio, em relação a esses pontos, é heresia. Mas a que tem feito maior, né, estrago na vida dos homens em relação à doença é essa terceira onda. Porque ela vai dizer, os neopentecostais dizem que você precisa confiar em Deus e rejeitar o medicamento. Nossa cidade já assistiu a algumas situações onde a igreja dizia que você precisa decretar a cura, que você tem que, né, na igreja tem até, na cidade tem até uma história de uma oficina de cura. Não sei se vocês já ouviram isso lá no Verbo da Vida. Você passa lá, tem a placa oficina da cura, oficina de cura, uma coisa desse tipo. E o pessoal tudo de branco, né? Imagino eu que eles não adoecem, né? Porque se você sabe a cura, provavelmente não adoece. Logo, se não adoece também não morre. Não é porque a gente morre de doença. Se não adoece, não morre. Então você daqui a 20, 30 anos vai saber se esse negócio é verdade ou não, né? Se morrer um, óbvio que não é verdade, irmãos. Óbvio que não é verdade. E eu falo com clareza, nomes e tudo mais, porque a nossa igreja se posicionou, né, a Igreja Presbiteriana no Brasil trata o Verbo da Vida como seita que né, é uma seita herética. Existem sim irmãos nossos ali, né, mas eles precisam sair dali, não podem continuar, porque o que se prega ali é heresia. A Bíblia não lhe ensina a confiar em Deus dessa forma, né? Então, esse tipo de ensino de cura, de libertação, está lá o sujeito fazendo uma espécie é uma macumba gospel aquilo ali. Você está tentando, né, fazer um rito, se você faz determinada coisa, então no final você está curado. A Bíblia não diz isso, irmãos. Você viu algum apóstolo chegando, né, olha, hoje não, mas terça-feira, culto de cura e libertação, vá lá na igreja, você vai ser libertado. O apóstolo não marcava dia e hora, Cristo nunca marcou dia e hora, ele chegava e curava. E o que é mais interessante, e que o Dr. César fala aqui, é que muitas vezes o pessoal parece curado, já viu isso? A pessoa faz o exame, parece lá que está melhor, as taxas melhoraram, e depois volta tudo. Primeiro, quando Cristo curava, aquela pessoa a doença não voltava. E segundo, o que o Dr. César fala aqui existe o chamado efeito placebo. Já ouviram falar nisso, né? Teve um tempo aqui no Brasil que o pessoal estava fazendo comprimido de farinha, vocês se lembram? Né? Deve ter sido cearense, né? Para fazer comprimido de farinha, cearense é que gosta de farinha. Então, aquele comprimido de farinha, as pessoas tomavam e obviamente não resolvia nada, né? Só fazia engordar. Mas muita gente disse que ficou curada. Mesmo depois que o Ministério Público denunciou e foi pego aquele esquema, muita gente se pronunciou dizendo, não, mas eu fui curado. Mas isso é o chamado efeito placebo. Você toma aquilo ali, você confia que aquilo ali, né, vai lhe curar e de alguma forma, né, o seu corpo reage bem àquela doença e você vai ficando bom. Mas não quer dizer que aquele medicamento fez efeito. Também
como não quer dizer que quando uma pessoa declara que ficou boa, ela realmente tenha ficado. Então, o autor vai explicar, como ele é médico também, eu expliquei isso aos irmãos no começo, ele é médico e presbítero. Quando chega alguém dizendo, presbítero, eu fiquei bom de uma doença, óbvio, nós cremos, irmãos, isso precisa ficar claro, nós cremos no poder de Deus hoje, né, para curar uma pessoa de qualquer doença, seja uma gripe, seja, né, um câncer, Deus pode curar. Mas a maneira correta de tratar essas coisas não é simplesmente eu orei e fiquei bom. Você vai orar e se você está dizendo que ficou bom, o que é que você faz? Exame. Você vai fazer exame para saber se realmente você ficou bom ou não. Aí vai para o médico. O médico tem sim que dizer se você ficou bom ou não. Aí você diz, então você não confia em Deus. Não, eu confio tanto em Deus que eu confio que Deus, na sua providência, nos deu médicos, equipamentos até modernos, né, da nossa época, para nos auxiliar nisso. Então, se realmente você ficou bom, qual é o problema de fazer o exame, né? Então, você faz o exame, se realmente isso aconteceu, segue a vida. Então, Deus não muda, irmãos. Isso é fato. Deus continua o mesmo. Mas veja só, Deus não muda, mas algum de vocês viu o mar se abrindo? Né? Algum de vocês já viu descendo cordonice do céu, pão descendo do céu? Mas Deus não já fez isso? O fato de Deus ter feito essas coisas não está dizendo necessariamente que Ele tenha que fazer novamente, mas que Ele fez em determinado ponto da revelação, porque era necessário, né, atestar ali, com sinais e maravilhas, a explicação e a revelação do Evangelho, mas Ele não está obrigado a fazer de novo. Então Deus hoje ele se revela e Ele cura de muitas maneiras, inclusive, né, pela oração e contra os meios. Na nossa confissão de fé é dito, né, nos catecismos também, que Deus ele cura, né, pelos meios ordinários, está no catecismo maior, pelos meios ordinários, ou seja, usando médico, medicamento e tudo mais, ou sem os meios ordinários, sem nada disso, ou contra os meios ordinários. Ele faz como Ele quer, mas quando Ele faz, você pode levar, né, no exame médico e vai ser comprovado. Abram comigo, por favor, Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. Quem achar pode ler. 2, o capítulo 3 e 4. 3 a 4. Perfeito. Nós não podemos desprezar os sinais e milagres, mas colocá-los exatamente no ponto em que estavam. Era para confirmar a revelação, né? E aí o ponto-chave esses dons não eram distribuídos para todo mundo, mas algumas pessoas na igreja tinham, né? Hoje o que se diz é que todo mundo, né, praticamente na igreja pentecostal, quase todos têm dons de língua, e os dons não eram resolvidos assim. O dom de cura, por exemplo, era uma coisa muito específica. Alguém tinha o dom de cura. Os apóstolos, primeiramente. E outro fato é que nem sempre eles curaram. Até porque eles morreram, né? Eles morreram. O fato deles terem um dom de cura era temporário. Um dia eles precisavam morrer. Paulo, né, orou e não foi curado. Nem os amigos de Paulo, você lê as cartas lá de Efésios, Filipenses, Colossenses, ele orando, pedindo oração pelos enfermos. E ele era um homem que tinha um dom de cura. Só que esse dom ele era usado de maneira específica para confirmar a palavra pregada.
e não o uso indiscriminado do dom. Aí você pode estar pensando, mas a gente já viu muita gente, né, relatando que ficou bom, que um coxo se levantou, coisa do tipo. Primeiro que isso é bem controverso, né? É uma coisa que nós já vimos, inclusive, muitas máscaras sendo tiradas, né? Alguns desses mega, né, pregadores que eles colocavam em pontos específicos daquele auditório, as pessoas queriam se levantar da cadeira de roda. Existem relatos e mais relatos a esse respeito. E, em segundo lugar, nós não fazemos teologia pela prática. A teologia procede da Escritura. Não é do que eu vejo, né? Você for num centro de macumba, você vai ver coisas lá terríveis, né? Pessoas dizendo coisas sobre a vida do outro, né? Adivinhando. E o fato daquilo ali funcionar vem de Deus. O fato daquilo ali dar certo. Então, o que vale é o que dá certo? Não. O que vale é o que Deus diz que é certo. Eu preciso primeiro partir da Escritura para chegar na prática. Sinais e maravilhas, irmãos, Deus faz. Ele faz milagre. Ele tem poder para todas essas coisas até hoje. A questão é se estas coisas estão ou não em administração. Hoje, creio eu, segundo a Escritura, que Deus cura de qualquer doença, mas isso por meio da oração. Se você ler Tiago, ele diz: se há alguém doente no vosso meio, faça uma cura. Alguém se lembra desse texto? Se há alguém no vosso meio doente, chame os presbíteros da igreja e a oração do crente, né, do fiel, vai salvar aquela alma. Não é chame os presbíteros, que é a oração do presbítero, mas é a oração de fé. A oração do crente vai resolver, sim, aquela situação. Mas além de Jó, um outro texto muito, muito disputado, e é o último que a gente vai ler hoje, está lá em Isaías capítulo 53, por favor. Nós já abrimos, inclusive, esse texto em outra aula. Vou pedir para alguém ler verso 4 e 5. Ok. Na primeira aula, quando nós vimos isso aqui, eu tratei primeiro da interpretação do texto, do texto como um todo. Que você percebe que há um paralelo entre enfermidade, né, e pecado. Então, ora ele fala enfermidade e contrapõe com pecado, ora iniquidade e contrapõe com doença. Então, aqui a questão é que ele está colocando a doença como uma imagem que fala sobre o pecado. E o que é que Cristo viria a fazer? Ele tomou sobre si. Lembra que quando ele vai falar lá em Mateus, ele diz: vinde os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, ele vai tomar sobre si a nossa dor, a nossa doença, o nosso pecado. Ele tomou, é exatamente isso que é usado aqui, veja o verso 4. Ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores, levou sobre si. Numa linguagem hebraica, você tem aqui o paralelo de tomar e levar, é a mesma coisa. Assim como enfermidade, dor, aflição e transgressão, além de iniquidade, são a mesma coisa. O que Cristo levou sobre si foi o nosso pecado. Agora, do pecado vem também a dor, a enfermidade e tudo mais. Quando Cristo consuma a sua obra, já nos encaminhando para o fim, né, na cruz do Calvário, quando ele está ali na cruz levando toda a enfermidade, toda a doença e todo o pecado, imediatamente o que aconteceu ali é que deixou de existir pecado no mundo? Ou deixou de existir doença no mundo? Não. Porque segue a história e muitos doentes são relatados ainda dentro da Escritura. Porque o que nós estamos vendo aqui, irmãos, em Isaías 53, uma palavra profética. Ele vai levar a nossa dor. Em Isaías 52, essa palavra profética está relacionada a Jerusalém, né, que não se consumou ainda.
e essa cidade é dita que é uma cidade que não vai ter mais dor nem sofrimento. Onde é que isso vai se consumar de verdade? Abra comigo, Romanos 8, verso 22 e 23. Pedir alguém para ler. Romanos 8, 22 e 23. Isso aqui foi escrito depois da morte de Cristo, então nós ainda gememos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Outra pessoa, versos 51 a 54. Primeira Coríntios 15, 51 a 54. Amém. Veja que falando tudo no futuro, né? Quando isso acontecer, então tragada foi a morte, não existirá mais morte. Filipenses 3, verso 20 e 21. Outra pessoa. Amém. Veja que isso aqui ainda continua no sentido escatológico, desde Isaías, vai acontecer, até que chega Apocalipse, que é o nosso último texto de hoje pela manhã, capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando Cristo vier, ele vai consumar a profecia de Isaías. Ele sim já levou sobre si o nosso pecado. Então, eu não devo me desesperar pela doença, porque o máximo que a doença pode fazer comigo é me matar. Só que se eu morrer, a morte já foi tragada e eu vou estar com o Senhor. Você entende? A perspectiva que o crente tem que ter da doença é essa. A solução já foi dada. A solução não é ficar bom. A solução é saber que ainda que eu morra, eu viverei com Cristo. Essa é a perspectiva do crente em relação à doença. Ainda que eu morra, eu viverei com o Senhor. Isso é para o conforto, não é para que você se alegre com a morte. Porque a ideia não é de você ter prazer na morte, porque Deus não tem prazer na morte. Mas que você saiba que ainda que você morra, ainda que a enfermidade não seja curada, Deus vai ser glorificado, porque você está salvo da ira do Senhor. Amém. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir ao presbítero André, levante sua voz e agradeça a Deus.